vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados. Entrou no governo de Prudentes de Moraes, portanto, ainda na República Velha, no início de governo, né? O Prudentes foi o primeiro presidente civil. Foram 2 militares, Floriano e Deodoro, depois Prudentes de Moraes, o primeiro presidente civil. Então, é início ainda da República, na República Velha. Então, temos aí uma data, né, da entrada do futebol no Brasil. Inicialmente, o futebol era visto como alguma coisa que não era para se misturar. Aqui nós temos, foi introduzido no Brasil no período de Prudente de Moraes, mas levou uma década para que um presidente da República fosse presenciar uma partida de futebol. Em ação, pra frente, Brasil. No início, o jogo chegou, ele foi trazido por um cavaleiro inglês, o Charles Miller, a história já é bem conhecida, e ele aqui caiu no gosto da população mais carente, mais pobre e dos estudantes jovens. Então, pelas elites dominantes, pelos funcionários do governo, ele não era muito bem visto. Tem até uma anedota que está ali na nossa parte de curiosidades, que o Rui Barbosa, ministro na época, disse que se recusava a viajar com ele e a família na presença desses senhores. E mesmo falando que todos eles eram trabalhadores, já que não existia profissionalismo, ele continuou se recusando e acabou que a seleção de futebol que estava indo para um campeonato na Argentina teve que ir de trem para não ir no mesmo navio do ministro Rui Barbosa. É interessante que o futebol já estava aqui e levou um tempo para que algum presidente da República se voltasse para ele. Até porque o futebol era considerado alguma coisa menor, né? Era alguma coisa menor inicialmente. A briga que houve em relação a negros jogando futebol, o Vasco da Gama, que foi eliminado como time da liga de times de futebol, porque tinha jogadores negros. Fizeram de tudo para que o Vasco não permanecesse. Uma briga bonita do Vasco da Gama para permanecer depois, fazer seu estádio. Então, inicialmente, o futebol era visto como alguma coisa que não era para se misturar. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões. Vargas, é claro, não foi tolo. O presidente Vargas sabia das coisas e usou bastante o futebol. Ele fazia muitas festas no estádio do Vasco da Gama, desfiles de escolares, né? Então ele sabia do apelo ao popular para trazer para si um ditador. Ele precisava desenvolver essas características para trazer o povo para si. E conseguiu, né? Não é à toa que é o pai dos pobres. Agora nós vamos completar, dia 24 de agosto, 60 anos da morte dele. Pode ter certeza que no Museu da República nós teremos uma peregrinação ao quarto dele todos os anos. É uma peregrinação ao quarto dele. Senhores de idade que sobem a escadaria do museu, chegam lá no quarto, choram, se debulham em lágrimas. Então ele soube trazer, ele percebeu o que o futebol podia, como ele percebeu as festas populares no estádio do Vasco da Gama, canto coral, claro que tinha Vila-Lobos, né? Enfim, também sabia se cercar de pessoas
importantes e interessantes, né? E aí a ditadura depois, vê o trunfo. Getúlio já começa a perceber e a ditadura vem depois para trazer o patriotismo, a nação, né? A nação chuteira. A nação chuteira. 90 milhões de ação. Corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. Tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos. De início, a gente poderia mapear essa utilização política do futebol a partir dos anos 30. Então é a época em que o governo do Getúlio, com o plano, né, da nacionalidade, da construção do ideal nacional, profissionalizou o futebol e com isso conseguiu, entre aspas, manipular esse apelo popular e utilizar o esporte no sentido de angariar a simpatia do povo, sim, a partir da década de 30. Depois a gente pode encontrar uma ênfase maior nessa questão durante o período militar. E aí, durante o período militar, sim, houve uma verdadeira manipulação, pelo menos tem vários analíticos que fazem esse tipo de análise, uma verdadeira manipulação política desse esporte que tem um apelo popular imenso. Então, nós podemos falar do futebol como ópio do povo. Isso foi uma análise marxista. Alguns intelectuais de esquerda se apropriaram de uma ideia que apareceu em um trabalho do Marx, que falava da religião como ópio do povo. E, a partir desse momento, eles começaram a utilizar esse tipo de categoria analítica para falar da apropriação política do futebol. Salve a seleção, de repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados. No período militar, houve várias situações de utilização tanto do evento esportivo futebol quanto da imagem, né, de um símbolo de vitória, no caso da vitória em Copas, por exemplo. Então, a utilização de um símbolo, uma imagem que relacionasse o crescimento do Brasil enquanto Estado, enquanto nação no período militar e, ao mesmo tempo, a vitória enquanto país e seleção. Então, fez-se muito a utilização simbólica do futebol e das vitórias nesse sentido, de mostrar o país e a nação brasileira como vitoriosas, a nação vitoriosa e o país vitorioso. É a época do Pra Frente Brasil, né? Pra Frente Brasil, somos o melhor, e isso tem uma ligação também com as políticas de economia do país. No momento em que o Brasil começa a ver um declínio no aspecto econômico, a gente vê um endividamento muito grande do Estado, uma máquina já emperrando, e nesse momento o Brasil vence. E aí são criados também, no período militar, são criados vários estádios públicos
é um período também em que é criada a loteria esportiva. Tudo isso leva a uma utilização desse esporte, que tem um apelo popular muito grande, politicamente. Na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação, pra frente, Brasil, no meu coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. O futebol tem a vantagem de ser um esporte muito barato de se praticar, por isso que ele colou tão bem aqui no Brasil e na América do Sul, né? Que você só precisa nem de uma bola você precisa, você pode improvisar uma meia, 2 chinelos, acabou. Vamos jogar uma pelada. É um esporte que tem um apelo em todas as camadas populares. Nesse sentido, ele é um esporte democrático. Milhões em ação, pra frente, Brasil, no meu coração. O futebol foi se tornando aos poucos a grande paixão popular do brasileiro, né? Na última Copa que teve no Brasil em 1950, você já vê que aquilo ali foi já uma apoteose, porque estouraram as catracas do Maracanã, até hoje é o jogo de maior público, a final de 50, o Maracanazo, o desastre. O Maracanã teve mais de 200 mil pessoas, segundo os cronistas da época, e aos poucos isso foi se tornando a grande paixão popular. Na hora que o futebol ficou popular, ele conseguiu vencer esse preconceito de ser coisa de marginalizado, que era mesmo o povo que jogava capoeira, que era muito perseguido no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Os políticos já foram aproveitando para colocar esse povo no palanque. Você pode ver até nas fotos que a gente tem das seleções posadas, que nas primeiras Copas você não vê praticamente presença de dignatários oficiais do governo. Já mais para frente você vê, tem foto principalmente no período militar, tem a foto com o presidente Médici, aqui atrás de mim inclusive, ele fez questão de levantar a taça sozinho, isso é meio simbólico. Você vê aqui que o Juscelino, também que é um governo tido como populista, também está com ela sozinho, mas o Itamar, depende muito do perfil do presidente, o Itamar mais discreto, quase não dá para ver, o Fernando Henrique tentando pegar a taça do Cafu. Salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil. Hoje em dia, nós vivemos em um Estado democrático de direito, né?
é diferente do período militar. E o futebol tem sido usado em políticas públicas, por exemplo, em relação à discriminação racial ou de gênero, etc. São políticas voltadas para a cidadania. Então, são usos políticos desse símbolo esportivo. Parece que todo o Brasil deu a mão. O Palácio Rio Negro é a República em Petrópolis. Petrópolis é a cidade imperial, né? Eu brinco muito com o diretor do Museu Imperial, meu colega Maurício Ferreira Júnior, que eu brinco com ele, você é imperial, eu sou republicana. Ele brinca, não, estamos conversando republicanamente. Mas esse palácio significa uma presença muito forte da República em Petrópolis. Era a residência de verão dos presidentes da República. Então, o público que vier vai encontrar os quartos. Futuramente, a partir de agosto, esperamos o quarto do Getúlio, o mobiliário que foi do Juscelino, que das filhas dele, este mobiliário usado pelos presidentes da República, Fernando Henrique e Lula, quando aqui se hospedaram, e futuramente uma exposição de longa duração contando a história do palácio. Em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Nós temos vários projetos em andamento, mas essa exposição veio bem a calhar para justamente chamar o público para dentro do museu e ver que esse negócio de república, de museu, não precisa ser sem graça, não precisa ser chato, pode ser legal, pode ser divertido, que seja didática, que não seja uma coisa totalmente fugindo do acadêmico, que não pode, a gente tem um compromisso de informar certinho, mas que seja acessível, que seja apaixonante. Então vocês, através dessa paixão que é o futebol, estão tentando mobilizar a paixão pela história, né? Paixão pela história, pela cultura, e fazer essas coisas caminharem juntas, elas não precisam estar separadas. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. A gente tem vários ali que estão com a faixa de um clube, um botãozinho discreto de outro, porque muitos deles ficavam em cima do muro. Alguns a gente não chegou em consenso, a equipe de pesquisa mesmo falou, fulano torcer para tal, não torcer para tal. A gente tem que colocar algum, e colocou, mas certeza mesmo, se a gente for falar com um biógrafo do presidente, alguns aqui vai dar confusão. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Não tem assinatura do Pelé. Não posso responder, explicar a razão de não ter assinatura do Pelé. Faz falta. Eu acho que a gente pode buscar o Pelé e pedir que ele assine. Eu acho que é um propósito que a gente pode se colocar. Só falta dele. Só falta dele. E está vivo, maravilhoso aí, por que não? Acho que eu vou tomar essa providência e pedir se ele assina. E a gente faz um registro de que foi assinado anos depois. Podemos fazer isso e é importante ter a assinatura de Pelé. Para a próxima exposição já fica completo. Já fica completo, exatamente. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos